queimada, mais uma piada. Alguém viu meu sapato aí? Sem olhar pro café, não vai dar. Vou a pé, sempre morrendo de rir. Por isso eu já passei. Eu falo do que sei. Aguenta firme, não desiste. O teu futuro vai brilhar. Aguenta firme que esse filme no final vai compensar. A vida é mesmo assim, mas pode confiar em mim. Você vai adorar se conhecer. Aguenta firme. Em uma escala mundial, a partir da década de 80, ocorre o deslocamento de uma grande massa populacional, que se aglomera em locais específicos. É o fenômeno da globalização e a composição das metrópoles urbanas. No cenário brasileiro, a ocorrência do êxodo rural, transição popular do campo para a cidade, que ocorreu com intensidade entre as décadas de 60 e 80, contribuiu com quase 20% de toda a urbanização do país. Essas dinâmicas socioespaciais geram efeitos impactantes na produção do espaço. A explicação para transformações tão rápidas neste início do século XXI, nos campos econômico, urbanístico e cultural, relaciona-se com a diversidade e inovação, fazendo necessário o investimento na regeneração de áreas centrais sem uso, aumentando o potencial produtivo do território. No entanto, a ocupação desenfreada destes territórios sem o planejamento necessário resulta em transtornos na malha urbana e inúmeros impactos ambientais negativos. Diante de tamanha evolução, como deverá ser a dinâmica da civilização para suprir tal demanda? A sustentabilidade consiste no processo de desenvolvimento que atende às necessidades do presente, sem comprometer o atendimento às necessidades futuras. Atualmente, este conceito chega com maior ênfase, principalmente no quesito ambiental, pautado em conferências mundiais, como um dos critérios essenciais para solucionar as problemáticas deste fenômeno socioespacial, que demonstra ser a temática predominante para as próximas décadas. As edificações de uso misto, que compatibilizam as necessidades de seus usuários em um único local, compõem o paralelo a ser analisado. Velho Prudente Home Office, da incorporadora Manpei Funada em Presidente Prudente, ao ligar o setor residencial e comercial, propõe praticidade e ameniza o fluxo de modais para a circulação, propondo a diminuição de deslocamentos a longa distância para exercício do trabalho e lazer.
Nas últimas décadas tem sido notória a perca da função produtiva nos antigos espaços dos centros urbanos. Sobre os contextos e valores históricos e culturais, o empreendimento supõe a desmemorialização quanto a referenciais antigos, pois o terreno anteriormente era ocupado pela fábrica de refrigerantes Funada. Fundada pelo Sr. Manpei Funada, em 1947, o prédio era constituído de um pequeno sobrado voltado para a parte administrativa, um galpão para a produção de bebidas e um depósito. Com o aumento das demandas de produção, essas instalações são deixadas e a fábrica transferida para um grande terreno de 48.000 metros quadrados, em uma área afastada do centro da cidade. A edificação abandonada torna-se alvo de vandalismo e abrigo para o uso de drogas ilícitas até ser acertada pelo alvo da especulação imobiliária, com o empreendimento em questão. As novas instalações, que são propriedade do mesmo grupo da empresa de refrigerantes, acompanham a tendência de suprir a demanda do capital, demonstrando o conceito de cidade como um megamercado. Existe semelhança entre a importância local e global, ou a chamada glocalização, no princípio de concentrar os usos variados, em que conceitos regionais são atrelados a conceitos universais, como o preenchimento da demanda comercial e a amenização dos impactos ambientais em função da localização. Por estar no centro do município, favorece o deslocamento a pé para os comércios de vários setores, se apresentando como uma resolução do problema da voragem frenética de espaços e de solos. A economia no tempo de deslocamento com veículos motorizados entre a edificação e os locais rotineiramente visitados também é positiva, contribuindo com a situação da voragem frenética de tempo existente no dia a dia desta era globalizada. Em contrapartida, pela grande altura do edifício, as edificações do entorno que possuem menores pavimentos são prejudicadas, pois a qualidade do conforto térmico é comprometida pelo bloqueio da ventilação e da incidência solar natural.
fachada do edifício é assimétrica, utilizando elementos verticais e outros retilíneos em suas laterais. Estes que também possuem volume, largura e comprimentos diferentes. O prédio possui apartamentos com plantas diferentes, porém, sua planta tem simetria bilateral. Localizado na marginal do Rio Pinheiros, polo corporativo da capital São Paulo, o complexo Cidade Jardim consiste no conjunto de prédios residenciais, comerciais e de lazer concentrados em um único local. A fim de diminuir distâncias para desenvolver tais atividades e suavizar os impactos do tráfego, possui um shopping, 3 torres comerciais e 9 residenciais de alto padrão. O empreendimento busca, em sua proposta, unir as perspectivas globais e locais. É referenciado pelos empreendimentos europeus de mesma tipologia, tanto no uso unificado quanto nas questões estéticas em suas coberturas. Mas também possui intervenções com base na rotina de sua localidade, principalmente na ideia de redução de distâncias, fator que influi negativamente no dia a dia do paulistano. No contexto da globalização, a edificação pode ser considerada uma projeção para um futuro em que, cada vez mais, as distâncias devem ser compactadas, assim como a proposta da sua tipologia. Num viés de sustentabilidade, o edifício é rico em vegetações, em que o verde prevalece nas fachadas e produz um microclima favorável, fornecendo sensação de bem-estar aos usuários dos ambientes. Numa relação em que todos os sistemas edificados devem manter uma relação recíproca com os ecossistemas locais, no empreendimento, essa linha de pensamento é perceptível através da grande massa verde que emerge em meio aos parques da cidade de São Paulo, mantendo um diálogo entre o entorno existente e a edificação. Tendo em vista a necessidade de uma maior infraestrutura, que cresce conforme o consumo excessivo de recursos energéticos não renováveis, como o transporte,
que é um dos índices mais agravantes e prejudiciais? A verticalização do complexo cidade-jardim contribui para um menor consumo energético por habitante no deslocamento por modais motorizados, resolvendo também a problemática da voragem de tempo, uma vez que o trânsito tende a fluir melhor. O uso misto e sua permissão à mobilidade facilitada é uma das promessas no mercado construtor urbano, criando proximidades e não afastamentos, que é o que ocorre nas cidades espraiadas. Os apartamentos com áreas que variam de 235 a 1.885 metros quadrados têm plantas inteligentes, ambientes espaçosos e varanda para a cidade de São Paulo. Seguindo a premissa de consciência ambiental, temos a cidade brasileira de Curitiba, no estado do Paraná, como uma referência internacional de cidade compacta. Com o uso do solo planejado, preservação das concentrações de área verde, a mobilidade urbana baseia-se no transporte coletivo, que tem maior percentual de uso de transporte público do país, e já foi eleita como a cidade mais sustentável do mundo, uma cidade voltada ao pedestre. A verticalização populacional, se planejada de modo estratégico, considerando a capacidade de infraestrutura e a imposição de diretrizes que estipulem limites máximos para a área, acomoda densidades altas, sem o comprometimento da qualidade ambiental, tanto dos espaços abertos quanto dos edifícios. O aumento da densidade, portanto, é uma das questões mais debatidas entre sustentabilidade e arquitetura e urbanismo. Diante dos dois empreendimentos abordados e a sua inserção no contexto atual, a nível nacional, os impactos do principal quesito explorado, a concentração de usos, têm maior eficácia em cidades metropolitanas, pois a demanda de usuários das tipologias comercial e residencial é mais elevada. Porém, não atinge grande parcela da população, pois está restrito a classes sociais mais altas. Numa visão específica, em escala regional, segue como uma proposta inovadora, porém, com demanda menor, proporcional ao tamanho do município, e, consequentemente, reduzindo minimamente os impactos na suavização dos problemas ambientais ligados à dinâmica urbana. Fica bonitinha, né, vai aqui. Pode ir a hora que você quiser. É só isso que você vai falar? Ah, moleque! Ah, não vai. Eu ri agora, não, eu ri agora. Já foi? Já. Paula, não ri. Pode ir, que tá gravando já. A fim de diminuir distâncias para desenvolver tais atividades e suavizar os impactos do tráfego. Paula! Aqui, retardado. Mano, eu tava falando certinho, vai se fuder. Mas dá pra parecer o cara que você tava rindo? Não, eu fiquei assim, ó. Então vai. Vai. A luz aqui tá boa? Tá. Vai rir de novo. Vou Não vem aqui off não, pelo amor de Deus. Ficou engraçado. Vai. Agora eu tô rindo. Bárbara, eu vou colocar isso? Peraí, Lucas, agora. Deixa eu me concentrar. Mas o que eu fiz? Bárbara, o que você fez? Você não consegue se controlar e fazer uma risada mais bonitinha? Tipo, hahaha? Ih, hahaha. Ele deu um tiro? Vai. Tá gravando? Já. Vai, Lucas. Ai, meu Deus.
Pode ir?